Olá, gente, tudo bem? Estamos no nosso dia 25 da nossa campanha de 40 dias de jejum em busca de santidade. O tema de hoje é santificados na mente. E o texto bíblico para acompanhar é Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo começa esse capítulo dizendo: Olha, de tudo que eu falei com vocês, de tudo que eu comentei nessa carta, eu estou implorando para que vocês possam entregar o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entregar o corpo. O nosso corpo, ele vai acabar fazendo o que? Atitudes que começam na mente. E aí ele não para aí falando só do corpo, porque o corpo ele se movimenta, mas cada movimento que o nosso corpo faz começa aqui na mente, no nosso cérebro, com os caminhos neurais. Nós temos isso aí, a neurociência explica, né? Os caminhos neurais, que são os hábitos que a gente já faz há muito tempo, então eles ficam guardados aqui no nosso cérebro com os caminhos neurais. Mas esses caminhos, eles podem ser destruídos. Os caminhos neurais nocivos, os caminhos neurais perigosos, pecaminosos, eles podem deixar de existir. Mas para queimar um caminho neural, eu preciso criar um novo caminho neural de forma santa, ou seja, ou de forma saudável, que vai acabar bloqueando com aquele. Ou seja, um hábito vai ficar no lugar do outro. Então imagina aí quantos hábitos ruins a gente já não acumulou nesse tanto tempo de vida que nós temos. E agora nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, reconhecemos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então nós agora precisamos de novos hábitos. Alguns vão vir como novos, novinhos em folha. E não serão substituídos, não serão substituição de outros, mas serão novos e novos hábitos de verdade. Mas muitos hábitos que nós aprendemos, quando a gente vai para a palavra, quando a gente vai ler a palavra, a gente percebe que esses nossos hábitos do passado, ou hábitos que a gente adquiriu com o tempo, não estão em concordância com a palavra do Senhor. Então nós precisamos o quê? Queimar esses caminhos neurais. Muita gente acha que basta mudar o comportamento. Ah, agora eu sou crente, eu preciso colocar uma roupa diferente, eu preciso falar diferente. A mudança é só no externo, mas a mente continua poluída, o modo de tratar a esposa ou o esposo continua ruim, o modo de tratar os filhos continua ruim, o modo de tratar os pais continua ruim, ainda tem um coração ruim com as pessoas, maldoso. Então, assim, a mudança não é só comportamental. A mudança daquele que tem um contato com o evangelho é uma mudança de dentro para fora. Por isso que o apóstolo Paulo fala: apresenta o corpo de vocês como sacrifício vivo, ou seja, entrega mesmo para o Senhor tudo que é comportamental. Mas ele não para no comportamental. Ele não para no corpo que é externo. É externo isso aqui. Mas o apóstolo Paulo não para aí. Ele vai falar: não vivam de acordo com esse mundo, com os padrões desse mundo, padrões mundanos. E padrões mundanos, pessoal, não é só imoralidade sexual. Padrões mundanos é a forma de tratar as coisas, é a forma de ver as coisas. Então, se eu tenho um cargo na igreja, eu sou líder de alguma coisa, eu participo de algo, mas eu carrego comigo um padrão mundano para administrar as finanças, para como lidar com o dinheiro, para lidar com as pessoas. Se eu trago esse padrão do mundo como ciúme, inveja, fofoca, disse-me-disse, eu também estou vivendo de acordo com esse mundo. Eu posso não ter problemas com moralidade sexual, mas você tem problemas com coisas que também são padrão desse mundo. A mentira, o engano, a omissão das coisas, a falta de transparência, tudo isso é padrão mundano. Achar que eu posso defraudar as pessoas porque elas precisam chegar até mim, então eu preciso criar um espaço, eu preciso ganhar a confiança delas, e aí eu vou lá e faço um tipo de engano. Ou seja, esse é padrão mundano. Então aqui está dizendo: não vivam de acordo com o padrão mundano, ou seja, não vivem conforme, ou seja, não entrem na forma do padrão mundano,
Mas como que eu consigo romper com o padrão mundano? Porque se agora eu tenho que oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como que eu vou fazer isso? Aí tá aqui, ó, renovar a mente. Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Permita essa renovação, quer dizer, permita essa transformação. E aí, a partir do momento em que eu começo a renovar a minha mente, renovar meus pensamentos, aí sim eu vou conseguir apresentar o meu corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como que se renova a mente, então? Como que eu faço isso? Porque eu quero viver a vontade do Senhor, pastor. Eu quero viver a vontade santa, a vontade boa, agradável e perfeita. Eu quero ver essa vontade de Deus para minha vida. Então, eu preciso renovar o meu entendimento. Primeiramente, porque o evangelho não combina com os padrões desse mundo. Eu preciso renovar a minha mente porque no reino de Deus, o último é o primeiro. Então, essa talvez é a vontade de Deus para a tua vida, que você seja o último em algumas coisas, e aí eu estou falando aqui de forma metafórica também, mas Deus está lá, olha, você está em primeiro, mas eu preciso que você chegue no último. A vontade de Deus é aquilo que vem do reino dele, e no reino de Deus, quem chora é quem ri, quem perde ganha, quem morre vive. Então, assim, dentro da ótica, da lógica do reino de Deus, nem tudo está no padrão desse mundo, ou seja, quer dizer, nem tudo não está no padrão desse mundo. Então tem coisas que não vão combinar, não vão lembrar das coisas desse mundo. Então Deus tem o padrão dele. E às vezes o padrão de Deus ele vai nos assustar. Mas para que eu possa mergulhar de cabeça nesse propósito, mergulhar de cabeça nessa vontade de Deus, eu preciso renovar minha mente para entender que aquilo é bom para mim, mesmo que aparentemente não seja bom. Eu preciso entender que aquilo dali é o melhor de Deus para minha vida naquele momento, mesmo que aparentemente não seja o melhor no padrão do mundo. Então eu preciso renovar a minha mente para entender que viver a vontade de Deus às vezes não vai combinar com os meus sonhos e com os meus projetos, mas eu preciso entrar nesse processo. Então fica aqui essa palavra. Então como que a gente renova a mente? Com a palavra. Nós renovamos a mente com a Bíblia. Então, por isso eu preciso ter compromisso com a Bíblia todos os dias. Nesse processo de santificação, para santificar a nossa mente, nós precisamos ter contato com a palavra de Deus todos os dias, porque ela é o nosso alimento diário, ela é o pão, né? Jesus é o pão da vida, ele é a palavra viva, a revelação viva. Então, a palavra de Deus também nos alimenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vier da boca de Deus. Então, nós temos a palavra de Deus como luz, ou seja, ela nos dá acesso e nos faz ver algumas coisas que nós não vemos. A palavra de Deus nos repreende, nos corrige, como está em 2 Timóteo 3,16. Então, nós precisamos ter contato com a Bíblia o tempo inteiro para renovar a nossa mente. A oração e o jejum são outras estratégias espirituais, disciplinas espirituais para renovar a nossa mente. Então, faça uso sempre da leitura da palavra e da oração. Sempre juntos ali, nesse momento de devocional, de entrega, você ter esse momento com o Senhor, de estudo da palavra, não é só ler correndo para cumprir um plano bíblico, mas é você ler, meditar, refletir, pensar se a sua vida está combinando com aquilo que o Senhor está ensinando para você naquele dia. Então, tenha esse contato com a palavra e aí você vai renovar a sua mente. À medida que você renova a sua mente, você vai conseguir obedecer a Deus e aí você vai conseguir entregar o seu corpo a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Amém. E Deus te abençoe. Seja santificado na mente.